Olá pessoal, meu nome é Gisele Dário, eu sou técnica em segurança do trabalho do São Francisco Resgate e hoje nós vamos falar com vocês a respeito da NR1, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. NR1, disposições gerais e gerenciamento de riscos. A NR1 é o principal conjunto normativo de saúde e segurança do trabalho. A NR1 determina que as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho torna-se obrigatória para todas as empresas privadas e públicas, além dos órgãos públicos da administração direta e indireta, desde que possuam empregados regidos de acordo com a CLT. Ela é a norma que alinha os conteúdos de todas as demais 36 NRs. A NR1, a sua estrutura é feita pela Secretaria do Trabalho, por meio de Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a SIT. É o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho para formular e propor diretrizes, coordenar e fiscalizar, promover fiscalização e implementar a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho. Compete à CIT também e aos órgãos regionais subordinados à CIT, em matéria de segurança e saúde no trabalho, nos limites de sua competência, executar a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre a segurança e saúde no trabalho. Na NR1, cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. B. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR. C. Colaborar com a organização na aplicação das NRs. D. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador. E constitui o ato faltoso a recusa injustificada desse empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. Ou seja, o empregado que se recusar sem justificativa plausível o uso do equipamento, do EPI, ele pode ser constituído o ato faltoso por parte do empregado. Então aqui fala, constitui ato faltoso a recusa injustificada do EPI. E o trabalhador ele pode interromper a sua atividade se ele constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, envolve um risco grave e iminente para a vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovado pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade, enquanto não houver as medidas corretivas. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre os riscos ocupacionais que existem ou que possa originar nesse local de trabalho, o meio para prevenir e controlar esse risco, a medida que é adotada pela empresa, pela organização, os procedimentos que devem ser adotados na situação de emergência e os procedimentos que devem ser adotados em conformidade com os subitens 1.4.3 e 1.4.3.1, que se refere a risco grave e iminente. Sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais na NR1, para fim de caracterização de atividade ou operação insalubre ou perigosa, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR15, atividades e operações insalubres,
E NR16, atividades e operações perigosas e a responsabilidade. A organização ela deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de risco ocupacional em sua atividade. O gerenciamento de risco ocupacional deve constituir um programa de gerenciamento de risco, PGR, que é o antigo PPRA-NR9, que era utilizado anteriormente. E o critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. O PGR ele pode ser atendido por sistema de gestão, desde que cumpra as exigências previstas nesta ANR, em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. O que se aplica dentro desse treinamento sobre a NR1? Muito importante a gente falar um pouquinho a respeito, né, resumidamente, a disposição prevista na NR15, né, que é atividade e operação insalubre. Então, é feito, né, o PGR, e nesse PGR a gente enquadra as NRs previstas para referente ao gerenciamento de risco ocupacional. Sobre as avaliações de riscos ocupacionais. A organização ela deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seus estabelecimentos, de forma a manter informações para a adoção de medidas de prevenção. Para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias que está sendo avaliado. A avaliação de risco deve constituir um processo contínuo a ser revista a cada 2 anos, ou quando da ocorrência das seguintes situações. A. Após implementação de medidas de prevenção para avaliação de riscos residuais. B. Após a inovação e modificação de tecnologia, ou ambiente, ou processo, ou alguma condição e procedimento e organização do trabalho, que implique em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes. C. Quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias nas medidas de prevenção. D. Na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. E. Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. No caso de organizações que possuírem certificações em sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, o prazo poderá ser de até 3 anos. Sobre os inventários de riscos ocupacionais. Esses dados de identificação desses perigos e dessas avaliações dos riscos ocupacionais são consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. Da prestação de informação digital e digitalização de documentos. As organizações devem prestar informações de segurança e saúde no trabalho em formato digital, conforme o modelo aprovado pela Secretaria do Trabalho, ouvindo a CIT. Sobre a capacitação e treinamento em segurança e saúde no trabalho. O empregador deve promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NRs. Então, de acordo com cada NR, é dever do empregador promover a capacitação e treinamento desse colaborador. E, ao término dos treinamentos inicial, ou seja periódico, ou seja eventual, de acordo com cada NR, deve ser emitido o certificado contendo o nome e assinatura do trabalhador, o conteúdo que foi aplicado, a carga horária, a data, o local da realização que foi feito o treinamento, nome e qualificação de quem instruiu, assinatura do responsável técnico pelo treinamento.
Esse treinamento ele deve ocorrer antes do trabalhador iniciar as funções ou de acordo com o prazo especificado na ANR, em cada norma regulamentadora. O treinamento periódico ele deve ocorrer de acordo com a periodicidade estabelecida em cada NR, ou, quando não tiver estabelecido, é em prazo determinado pelo empregador, no caso a organização. O treinamento eventual ele deve ocorrer das seguintes condições: quando houver mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho que impliquem alguma alteração do risco ocupacional. Na outra condição, de ocorrência de acidente grave ou fatal, que indique que é necessário aplicar um novo treinamento. E após o retorno de algum afastamento do trabalhador, que seja superior, o período superior a 180 dias. Então, o retorno do afastamento e o período superior a 180 dias é feita aí uma reciclagem, um treinamento eventual. É permitido o aproveitamento de conteúdo de treinamento ministrado na mesma organização, se o conteúdo e a carga horária requerido no novo treinamento seja compreendido no treinamento anterior, não teve nenhuma mudança. O conteúdo do treinamento anterior tenha sido ministrado no prazo inferior ao estabelecido pela norma, ou menos de 2 anos, quando não tiver estabelecido. Seja validado pelo responsável técnico de treinamento, então o responsável precisa aprovar. E dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial. Os treinamentos que podem ser ministrados na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que sejam atendidos os requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e de estruturação pedagógica previstos no anexo 2 da ANR. O conteúdo prático do treinamento pode ser realizado na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, desde que esteja previsto na ANR específica. Bom, pessoal, esse foi o resumo da NR1, certo? Agradeço a todos pela participação e obrigada!